Se você não teve tempo de acompanhar todo o depoimento do Mauro Cid, então não se preocupe que dá para resumir ele em 3 ou 4 trechos para você entender a gravidade do teatro que está sendo feito ali, o quão horripilante, o quão asqueroso tem sido. Vamos lembrar, Mauro Cid, várias delações que mudaram de versão. Depois faz o áudio, onde ele manda o áudio falando que estava sendo coagido, ameaçado. Aí tem a ameaça à família dele, à esposa, ao pai dele. Basicamente que eles seriam presos se ele não falasse exatamente o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Aí depois de tudo isso, eles tiveram a coragem de colocar esta pessoa, que é a única delação que eles têm contra Bolsonaro, e nem é uma delação lá tão boa assim, você vai ver, e colocaram ele para fazer um depoimento hoje. Na frente lá, de todo mundo, tá? Atrás dele tá todo mundo que ele tá destruindo a vida dessas pessoas tentando se salvar. De certa forma, eu sinto até pena da tortura que esse cara sofreu. Mas vamos lá, os principais trechos que vale a pena. É isso mesmo, irmão, você que mora em Recife, que votou nesse moço, né? Porque você ficou com pena, porque o seu pai morreu num acidente de avião, controverso, morreu. E aí você votou nele achando que ele era um cara honesto, um cara bacana, e agora aparece uma compra superfaturada, onde ele comprou um livro por R$ 1.690 e um kit por R$ 3.438, com sobrepreço chegando a R$ 3.300.000 em apenas 2 aninhos. O garoto meteu a mão no jarro, segundo o Ministério Público. Diário do Poder. Coluna Cláudio Humberto. Governo pagou 167 milhões em emendas em maio. Os caras estão com o bolso cheio, né, irmão? Previsão do governo vai de superávit de 14 bilhões de reais a déficit de 52 bilhões em 2 meses. Rápida deterioração das projeções de 2025 levou o governo a aumentar o IOF, gerando reações em cadeia que culminou na cobrança do Congresso de reformas estruturais. Magda Lígia, obrigado, querida, Deus abençoe. Diário do Poder. Vexame após reunião mais do mesmo. Em vez de cortar despesas, eles aumentam os impostos. Os caras querem ferrar você. Júlia Zanatti, a recuada do Taxade. Agora vão cobrar 5% das letras de câmbio. Se você investir em LCA ou LCI, porque não tinha imposto, o seu sonho acabou. Olha, acabaram de criar mais alguns impostos aí, meu queridão. Vamos para frente, Domênica. Obrigado, Deus abençoe. Revista Oeste. Em 12 estados, há mais pessoas que recebem Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada. Vamos ver quais são os estados? Está no mapa. Space Liberdade, dá uma olhada aí. Ora. 12 estados têm mais Bolsa Família do que carteira assinada. Os estados em azul têm menos Bolsa Família do que carteira assinada. Os estados em vermelho têm mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Que complicado isso aí, né, meu irmão? É complicado. Vamos para frente, que atrás vem gente. Revista Oeste. Eleitores mais pobres têm abandonado Lula e migrado para a direita, relata pesquisas. Tem gente desesperada. Estadão. Tarifa de energia sobe 45% acima da inflação em 15 anos. No Mercado Livre, preço ficou 64% abaixo da inflação. O que é o Mercado Livre? É onde você entra e compra da empresa que tem disponibilidade para vender, e assim você consegue negociar o preço. Mas nós, consumidores normais, a gente é obrigado a comprar da concessionária de energia. Por exemplo, aqui eu compro da Copel, sou obrigado a comprar da Copel. Mas a partir de 2027, a gente vai poder comprar de quem quiser, e isso vai diminuir mais da metade o preço da nossa energia, porque essas empresas estatais, infelizmente, cobram o triplo do preço e prestam um serviço péssimo. Essa é a verdade, né? Vamos para frente. Exército Brasileiro. Presta atenção nessa notícia. Você não sabia? Trouxe para vocês aqui. Os caras não noticiam isso, né? É só em páginas específicas que a gente encontra essas notícias. A gente tem que procurar muito para poder trazer para você. Exército Brasileiro realiza conferência bilateral de Estado-Maior com o Exército dos Estados Unidos. Revista Oeste. ONU atende PSOL e recomenda fim das escolas cívico-militares no Brasil. 15 Curitiba, Paraná. Paulo Martins aparece em segundo lugar em nova pesquisa para governador do Paraná. Sérgio Moro aparece em primeiro
ele dera. Vista Pátria, governador Castro exonera cúpula do BOPE após morte em festa junina no Rio de Janeiro. Space Liberdade, PT oferece cursos sobre evangélicos para aproximar o partido dessa base religiosa, chamado Fé e Democracia para a Militância Evangélica Brasileira. O espírito das 8 aulas seria: a Bíblia é o livro da classe trabalhadora. O Globo, Rio Grande do Sul é o estado com mais adeptos da Umbanda e do Candomblé. O número de fiéis triplicou no Rio Grande do Sul em 10 anos. Olha aí, com caça proibida, javalis invadem a Amazônia com aval do Ibama e ameaçam o maior ecossistema do planeta. Monjaro, dá uma olhada. Saúde, Anvisa aprova o uso do Monjaro para tratamento da obesidade. Eu trouxe esse negócio aí para dar um alerta. Cuidado. Tem muito remédio desse falso no mercado. Tem gente trazendo esse troço do Paraguai, da Europa, porque é muito caro, né? Custa mais de R$1.000 uma ampola para você usar esse troço aí. Esse negócio é muito perigoso esse remédio aí. Ele é muito perigoso. Tem mulheres que usaram isso aí com mais de 60 dias, ficaram careca, perdeu o cabelo quase que totalmente. Tem efeitos colaterais graves desse remédio. Então, não tome remédio sem consultar um médico, irmão. Não faça uso desse tipo de medicamento sem consultar um endocrinologista, um cara bom, um médico responsável, né? Porque também tem um monte aí que fica só vendendo remédio. Então, tome cuidado, por favor, porque esse remédio, ele é um remédio, né, aparentemente, como qualquer outro remédio para emagrecer, né? Ele tira a tua fome e depois você vai engordar tudo de novo, mas você já sabe disso aí também, né? Depois você vai engordar tudo de novo, não tem o que fazer, né? Não adianta. Esse aí é aquele efeito bomba, né? Vai e volta aí e a coisa tá complicada, né? Remédio para emagrecer tem que fechar a boca. Se você não fechar a boca, você não vai emagrecer. Entendeu? Não adianta tomar remédio. E aí quando você para de tomar o remédio, já é comprovado que em 1 ano você recupera todo o peso que você perdeu, né? Então precisa consultar aí uma endocrinologista, uma nutricionista, quem sabe uma academia, né? E fazer uma academia, enfim, né? E eu não posso falar porque eu fiz cirurgia bariátrica, né? Entendeu? Porque a obesidade é uma doença. E quando você chega num determinado nível dela, você tem que tratar de uma maneira aí mais drástica. Mas tome muito cuidado com esse remédio, por favor. Não se automedique. Tem bastante gente aí. Não vi Roberto Santos, o Pitoli hoje. Eu não vi o Pitoli hoje, tá? Não vi a entrevista dele, tá? Então eu tô fazendo um alerta para você, tá bom? Tome muito cuidado, por favor. Tá? Muito cuidado. Tome muito cuidado com esse remédio, com esse. Não existe a pena assistir separado. É o primeiro, esse aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não. Primeiro, eles estão falando aqui de um documento, que é a tal minuta do golpe, que até hoje ninguém viu, não foi apresentada. É a coisa mais impressionante que já se viu em qualquer processo, em qualquer julgamento, em qualquer investigação. Um grupo de pessoas podem ser condenadas a 40 anos por conta de um documento que não existe e não é apresentado. Essa minuta do golpe que eles falam constantemente o tempo inteiro, ninguém viu. A única menção que nós temos sobre a tal minuta do golpe tá aqui, ó, Mauro Cid. E aí vem a parte curiosa. Na minuta do golpe, a suposta minuta do golpe, que é uma decretação de estado de sítio que teria que ser aprovado pelo Congresso. Vou falar isso de novo aqui, ó. Essa minuta que ninguém viu, até se ela existisse, para ser tornada efetiva, ela teria que ser aprovada pelo Congresso. Tá bom? Pois bem, fala que o Alexandre de Moraes seria preso. Ou seja, preste atenção, o cidadão, esse aqui, está julgando um suposto crime que aconteceria contra ele. Ele é a vítima. Isso aqui é horripilante, gente. Isso aqui seria bastante para anular qualquer julgamento. Tomou conhecimento que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja, do meu monitoramento? De novo, tá aqui questionando sobre uma suposta ordem do Bolsonaro para monitorar ele, o juiz que está julgando quem? O Bolsonaro.
Ministro, o único momento que o presidente pediu como informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então, ele queria confirmar se essa reunião teria acontecido. Mas é porque quando fala monitoramento, né, pra gente, a gente já visualiza um monitoramento constante. Né? Isso nunca teve essa ordem, nem essa determinação. Aquele monitoramento que a imprensa fez um escândalo, na verdade era uma pergunta que o Bolsonaro fez. Ó, dá uma olhada pra mim, vê se o Alexandre de Moraes encontrou com Mourão. Porque o Mourão, como vocês sabem, traiu todo mundo, né? Tava querendo trair o povo brasileiro. Fez aquela palhaçada, ninguém mais acreditava no Mourão já há muito tempo. Agora vamos pegar um próximo trecho, que é esse trecho aqui, ó. Vamos lá. Sua Excelência, o ministro Alexandre. Esse aqui é o melhor de todos. Esse daqui, por si só, deveria ser o bastante para anular o julgamento. Fux fez a pergunta que anula o julgamento. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Que tudo teria que ser aprovado pelo Congresso, tá? Esse documento foi assinado? Não, senhor. Só para você entender, todo julgamento é porque supostamente o Bolsonaro ia dar um golpe através de uma minuta. Minuta que até agora ninguém leu, que ninguém viu e que ele não assinou, e quem comprova isso é o dono da única delação que está sendo usada contra ele. Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, é que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Isso por si só deveria ser o bastante para anular tudo. Então, vou resumir para você entender o que aconteceu hoje. O cara que foi torturado, ameaçado, coagido, que teve várias versões diferentes, até que eles conseguiram aquela para usar como uma delação, tá? Faz uma delação com um documento que ninguém viu, que se existisse precisaria ser aprovado pelo Congresso e que mesmo assim o Bolsonaro não assinou, mesmo com, e aí ele fala, mesmo com toda a pressão para que ele assinasse, Bolsonaro optou por não assinar e o documento ninguém sabe qual é, ninguém viu. Só se sabe que entre uma das ordens do documento, do decreto, era a prisão do Alexandre de Moraes, que está julgando o caso. Se você encontrar um julgamento abominável desse jeito em Cuba, pode ser que você encontre. Em qualquer outro país democrático, você jamais encontraria uma vergonha dessa acontecendo no judiciário.